Agora é o seguinte, vamos falar de obesidade? Obesidade infantil. Hoje a gente falou sobre família, uso de álcool, né? Agora a gente vai falar sobre obesidade infantil, que tem a ver com a família também. É nossa responsabilidade, gente. Só que no Brasil, mais de 3 milhões de crianças estão obesas. Quase 6 milhões e meio estão com sobrepeso. Que é diferente, obesidade é acima, sobrepeso é quase lá. É sério. Segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde, tá? E embora a condição seja complexa, deve ser combatida. Já que muitas crianças obesas, no decorrer da vida, podem desencadear outros problemas, né? Que vêm as comorbidades em função da obesidade. Obesidade é doença, tem CID, Código Internacional de Doença, mas ainda traz outras doenças que são as comorbidades. Para nos ajudar, eu recebo agora o gastrocirurgião e endoscopista Eduardo Greco. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço, Cláudia. Eu agradeço você estar aqui. Eu Prazer agora, né? Presencial, estamos muito juntos. Bom, graças bom. a Deus. Prazer Doutor Eduardo, demais. ele faz muitas cirurgias, né? Isso. Faz cirurgia bariátrica? Eu trabalho no nosso grupo lá no Instituto, nós temos 2 cirurgiões bariátricos e eu trabalho hoje com a parte de tratamento para obesidade por endoscopia, que é balão intragástrico, sutura endoscópica. Até adolescentes, claro que a gente vai conversar aqui, né? Bem preparados, passa com a endócrino, nós temos endócrino pediatra, prepara a família, né, Cláudia? É importante a gente entender que para tratar a obesidade precisamos entender o que a pessoa se alimenta, tratar a família e a partir daí ver o melhor tratamento. Às vezes medicação, comportamento, atividade física, que você sabe, eu te sigo lá, você assiduamente faz. Preparar psicologicamente. Em alguns casos necessita do auxílio de algum tipo de tratamento. Aí precisa avaliar, entender se esse paciente tem sobrepeso, se ele tem obesidade, qual nível de obesidade você tem. Obesidade leve, onde entram os tratamentos por endoscopia, balão, sutura endoscópica. E a gente já tem aqueles outros pacientes que estão com obesidade mórbida, que já estão cheios de comorbidades, né? Diabetes, pressão arterial. Criança, assim? E já tem muita criança. Você vê que os números que você apresentou, se a gente juntar tudo, né, são 10 milhões de crianças. Olha lá. E essa pandemia teve esse lado de prejudicar. Então, 20 a 30% dessas crianças aumentaram o seu peso. A gente encontra muito adolescente nessa situação e é o momento de a gente atuar, porque senão 70 a 75% deles vão se transformar em adultos obesos. A gente tem que trabalhar com essas crianças hoje. A gente tem uma cultura de bebê gordinho, né? Ai, que fofinho, ai, que bochechudinho. O bebê gordinho, ele vai carregar isso para a infância? Ou não tem relação? Sim, tem relação. Existe o fator genético sempre, a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença que não existe uma cura, né, que depende muito do lado do comportamento das pessoas e começa com isso. Então, desde pequenininho, é procurar o pediatra, fazer o acompanhamento devido e acabar um pouco com esses... Né, existem paradigmas, aí, conceitos de que não, meu bebê tem que ser gordinho, tem que comer demais, cheio de dobrinha, né? Existiam propagandas antigamente valorizando isso. E a gente identifica que essas crianças vão ter esse tipo de dificuldade porque a família acaba entrando nesse molde de alimentação, que é uma alimentação não tão saudável. Né? Hoje a gente já não tem tanta propaganda, né? A gente já sabe que não é saudável, mas a gente tem um número muito maior de crianças obesas, né? Ao contrário, a gente tem aí um incentivo à amamentação, porque é difícil uma criança amamentada no seio ficar obesa. Normalmente são aquelas que usam leite, às vezes a mãe até... Ah, vou engrossar o leite que não está sustentando, aí que vem todo engrossa, o problema, isso põe o açúcar, né? Então as crianças estão utilizando muito do açúcar muito cedo e acaba estimulando até o que a gente fala que é o próprio paladar. Então a criança, quando ela é pequenininha, já entrando na obesidade infantil, né? O primeiro ponto é a gente cuidar da alimentação dessa criança. E para cuidar disso, quando ela é pequenininha, o paladar é importante. Se você só der doce para ela, sorvete, coisas com muito açúcar, ela vai perder o paladar para a fruta. Então a gente tem que aproveitar, cortar a fruta. Não adianta você colocar assim o prato assim para o seu filho. Prepara essa banana, corta ela, mistura com alguma coisinha, pode ter um pouquinho de mel junto para a criança começar a ter o prato. A maçã, pega lá, filho, uma maçã lá na cozinha. Ele não vai levantar e pegar. Agora, se você pôr ela cortinha, uma mexerica sem o caroço, então é começar a estimular isso, porque senão ele vai partir. Não é que está proibido, né, Cláudia? A gente também tem que conversar que as crianças, já fomos crianças, né, adolescentes, ele vai estar numa festa infantil, ele vai estar na casinha de um amigo, ele vai poder comer um salgadinho, vai ter acesso ao chocolate. O problema é que às vezes as pessoas só entregam isso como facilidade. Não estimulam ele ter o paladar na boca da fruta, do alimento. Ah, meu filho não come nenhum tipo de legume, doutor, de jeito nenhum. Mas você já tentou?
Já tentou brincar com ele um pouco com o alimento na cozinha? Um tomate cereja super docinho, mostrou para ele, agora põe esse tomate, tempera um pouquinho, então você precisa ter isso dentro de casa e quando for menor, melhor. Quando já vai para a adolescência é difícil você mudar esse paladar e o hábito. Eu te perguntar, é mais fácil os pais intervirem em relação às crianças pequenininhas, né? Exatamente, muito mais fácil. Quando você está na adolescência, aí você já precisa, às vezes, a família, a gente percebe isso, porque a mãe chega e fala, já tentei de tudo, já procurei tudo, doutor. Aí que é a hora do médico, profissional, psicólogo conversar com seu filho, porque vai ser mais difícil mudar. E se às vezes você proibir, Cláudia, adolescente proibiu. O que você falou, preparar aquilo que é saudável e deixar fácil, né? Eu até fiquei pensando, pois a gente vai pra cozinha e prepara um bolo, a gente prepara um doce, um pavê, um pudim. Que não é um prato de fruta bem bonito. Preparar um prato de fruta. Uma uva gelada, molhada, que a criança olhe e dê vontade na criança, entendeu? Então essa é uma dica bem interessante. E para os adolescentes, cuidado com isso, né? Cuidado com o excesso de você brigar. Aí é trazer o adolescente para o lado, mostrar a importância. Hoje os adolescentes aí tem o lado psicológico, que é bullying, né? Você não quer tirar a camisa para fazer uma atividade, um exercício na escola, para ir fazer uma natação. Então é importante trabalhar esse lado e estimular. Agora as escolas estão voltando, isso é fundamental, que é estimular a atividade física, né, Cláudia? Então, quando a gente trata de obesidade, a gente está falando aqui alimentação, buscar alimentação saudável e a forma de apresentar. Isso, o salgadinho, a coxinha, o chocolate, o excesso faz mal, mas ele vai ter acesso a isso. O lado psicológico da gente trabalhar com as crianças em casa e, óbvio, atividade física. Aproveitar o jovem, estimular e buscar outra dica, né, que a gente passa, né, Cláudia? Às vezes assim, minha filha tem que jogar tênis, porque eu joguei a vida inteira, eu adoro. Às vezes não é o esporte. Por que não deixar ela dançar? Eu tenho minha filhota em casa lá que está te assistindo agora, falou que ia acompanhar. Como é que ela chama? A Nicole, tá lá. Nicole, um beijo pra você, ela tinha essa dificuldade e achou a dança, street dance, coisa mais moderna, de jovem, ela tá lá fazendo isso. O Eric, outro menino, jogador de futebol, joga futebol, joga basquete. Beijo pro Eric também. Então, Cláudia, você tem que estimular e a família fazer. Se o pai ficar o dia inteiro também no sofá e não estimular, caminhar no parque, bicicleta é difícil. Que eles olham pra gente, né, como exemplo. Somos os exemplos. Se a gente não se cuida, como é que a gente vai ter moral pra falar cuide-se, né? Exato. Faça o exercício você. Tenho só mais uma dúvida, doutor, em relação ao, você falou, os procedimentos que não são tão invasivos como uma cirurgia bariátrica e que alguns adolescentes podem fazer. A partir de que idade? Hoje nós já temos, a partir de 12 anos, a gente já tem esses tratamentos preconizados, desde que tenha toda uma avaliação. Eu posso falar aqui, tem duas irmãs que foram para uma festinha de 15 anos e que precisavam lá para os 15 anos, né, queriam perder peso. A gente trabalhou um ano com a família, com a psicóloga, né, com a endócrina infantil, viu que não estava atrapalhando em nada na fase de crescimento. Aí a gente já tem hoje tratamentos por endoscopia que são acessíveis, sim. E esses tratamentos, além, claro, de ter toda essa parte que você falou, precisa ter um grau de sobrepeso? Porque, por exemplo, na bariátrica tem que ter um grau de obesidade, né? Exatamente. Para submeter um paciente à bariátrica. E nesse tipo de tratamento? Também, o sobrepeso é o índice de massa corpórea, né? Que rapidamente a pessoa pegar o peso dela e dividir pela altura vezes 2, altura ao quadrado. Isso dá um número. Até 25, esse número dessa continha matemática, tá normal. Para tratar, IMC acima de 27, que aí já fala em sobrepeso, até 30. Acima de 30 já é o obeso. Então, de 30 a 35 é o obeso leve, que é onde a gente, por endoscopia, atua. Acima desse índice, 35, 40, aí já são os tratamentos cirúrgicos. E depois que a criança o adolescente tira esse balão intragástrico, não volta a comer tudo? Perfeito. A sua pergunta é fundamental. Colocar o balão é para você emagrecer. Então, emagrecer é o primeiro passo. O segundo passo mais fundamental é se manter no peso. Então, a gente sempre põe isso para o adolescente e para o próprio adulto. O seu tratamento começa a hora que a gente tirar esse balão, você vai estar no seu peso, você vai estar direitinho, com o peso legal, aí aprender a manutenção, acompanhamento médico, nutricional, psicológico, de manutenção, perfeito. E atividade física. Por isso é que tem que estar bem amparado, doutor Eduardo Greco. Obrigado. É maravilhoso, eu fico muito grata de você estar aqui. Eu que adoro, sabe, sou seguidor lá, fico o tempo inteiro. E eu também te acompanho, parabéns, viu? Obrigado. Ó, Instituto Endovita, com 2 T's. Entra nesse site porque tem um montão de informações, institutoendovita.com.br e o Instagram Eduardo_Greco, com 2 C's. Muito obrigada, uma excelente tarde e até a próxima. Até a próxima, em breve. Obrigadão.
Vem cá você comigo, porque a gente continua aqui, gente. Depois dessa aula sobre obesidade infantil, eu acho que já deu um start em você, né?